A carta secreta da filha da faxineira que deixou o milionário sem direção. Maria Silva nunca imaginou que seu primeiro dia na mansão de Rodrigo Martins seria tão tumultuado. A casa era um verdadeiro palácio, com lustres de cristal brilhando intensamente sob o sol, e um jardim que mais parecia uma obra de arte. Mas nem todo o luxo do mundo poderia ofuscar o gelo que emanava do bilionário. Ele tinha fama de ser um homem frio, arrogante, e Maria, com sua postura humilde, sentia-se como uma pena diante de um furacão. Sua filha, Isabela, a observava com um olhar preocupado, já percebendo as injustiças que começavam a se desenrolar. Rodrigo entrou na sala como um trovão, suas palavras cortantes fazendo Maria tremer. Ele a humilhou na frente da equipe, desprezando seu trabalho árduo, como se o simples ato de limpar não fosse digno de consideração. Maria engoliu em seco, sentindo o nó na garganta aumentar. Ela sabia que não poderia permitir que a raiva a dominasse. Com um sorriso naquela folha escura de papel, ela despejou sua indignação, defendendo a integridade da mãe e questionando a maldade daquele homem milionário. As palavras de Isabela eram como uma balada em meio ao caos, ecoando em sentimentos que Maria não poderia verbalizar. E ali no silêncio daquela mansão, uma faísca se acendeu. Rodrigo, intrigado pela surpresa da carta, a leu com uma mistura de incredulidade e curiosidade. Aquela jovem ousada havia cutucado sua consciência. O que tinha se tornado? Por que havia deixado a bondade de lado em nome do poder e riqueza? Essa inusitada provocação deu início a uma jornada de autoconhecimento que ninguém poderia prever. Aos poucos, Maria começou a ganhar a confiança de Rodrigo. Sua dedicação, sua força silenciosa, revelavam uma lealdade admirável. Mas a mudança não passou despercebida. Intrigas e ciúmes começaram a se infiltrar na equipe da mansão, colocando sua posição em risco. Os conselheiros de Rodrigo, preocupados com sua influência, cresce. Isabela, percebendo a luta da mãe e as injustiças que a cercavam, decidiu interferir novamente. Ela elaborou um plano audacioso para expor a corrupção que envolvia o círculo do bilionário. A cada passo a tensão aumentava. O que essa jovem ousada descobriria? Rodrigo, por sua vez, estaria pronto para enfrentar a verdade que jorrava da coragem de Isabela? As revelações seriam bombas que explodiriam em seu mundo de mentiras, desafiando tudo o que acreditava. O clima esquentava e o relógio caminhava rápido demais. O destino de todos ali estava prestes a ser reescrito em letras grandes e negritas, e a verdade começava a despontar nas sombras. O que as cartas e os corações entrelaçados revelariam a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima estava tenso na mansão. Maria, com o coração acelerado, sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Trabalhando arduamente, seu foco era ajudar Rodrigo a entender o valor do respeito. Mas as sombras de intrigas ao redor dela cresciam. Isabela, decidida a proteger a mãe, investigava tudo o que podia sobre o bilionário e sua equipe. Era hora de agir. Foi numa manhã chuvosa que a primeira revelação chegou. As gotículas de água deslizavam pela janela, como lágrimas solitárias. Maria limpava aquelas manchas de vidro quando o golpe final soou. Isabela entrou aos tropeços na sala ofegante. "Mãe, você não vai acreditar no que eu encontrei!" Ela puxou o celular do bolso,
a tela brilhando com uma foto. Era um documento. Olha isso! Maria se aproximou, seu coração disparando. Era um contrato, não um qualquer. Era uma transação envolvendo Rodrigo e um grupo obscuro de negócios. O que estava ali era mais que uma simples assinatura. Eram promessas de manipulação e extorsão. Os olhos da mãe se arregalaram. Isabela, isso é sério. A jovem assentiu. Seu rosto pálido refletia o peso das informações. Ele está desviando dinheiro de instituições de caridade. Ele está me destruindo. E não só você, mãe, mas pessoas que precisam. Em choque, Maria se sentou no sofá, sentindo o frio da realidade se instalar em seu peito. As mentiras começavam a transbordar como um balde prestes a derramar. Nós precisamos contar a alguém. Ele não pode sair impune. A ideia de confrontar Rodrigo a aterrorizava, mas era preciso. Elas só precisavam de um plano. No entanto, assim que decidiram reunir provas para derrubar Rodrigo, a reviravolta mais impactante aconteceu. Uma voz ressoou do fundo da sala. Era Rodrigo. Ele estava ali, parado na entrada, com uma expressão que misturava intrigante e ameaçador. Eu sabia que vocês estavam tramando algo. O silêncio tomou conta do ambiente. O coração de Maria estava na garganta. Rodrigo, isso não é o que você pensa. Ela tentou se explicar, mas sentiu o pânico subindo. Como seria possível que aquele homem estivesse tão à frente? Mas o que aconteceu em seguida foi um soco no estômago. Rodrigo riu, mas não era uma risada comum. Vocês acham que sabem de tudo, não é? Ele caminhou lentamente em direção a elas. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo e o que isso representa para mim. Um frio percorreu a espinha de Maria. De repente, Rodrigo puxou algo do bolso. Uma foto. Ele a ergueu e o mundo de Maria desabou. Era uma imagem dela, junto a homens em trajes formais em uma gala de caridade. Mas o que a deixava em choque era o olhar da mulher ao seu lado. Era a mãe de Isabela, Dona Helena, uma mulher forte. Na verdade, tudo isso é mais pessoal do que vocês imaginam. Isabela parecia prestes a desmaiar. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, e o desespero estava estampado em seu rosto. Maria queria perguntar o que Rodrigo sabia, mas a verdade a atingiu como uma tempestade. Rodrigo continuou, sua voz agora cortante. Ela e eu temos um passado, e esse passado está longe de ser normal. Você acha que eu sou o vilão? Nós jogamos o mesmo jogo, Maria. Ele se virou para Isabela. E você, minha cara, provavelmente carrega muito mais do que apenas o nome de sua mãe. As palavras ecoaram como um trovão. Maria sentiu as pernas fraquejarem. O que eles realmente eram para aquele homem? O que aquela revelação significava para o futuro delas? Renovados mistérios se desenrolavam rápido demais, como um romance que não se sabe o fim. Uma nova luta estava prestes a começar, e mais do que nunca, era hora de descobrir a verdade, não apenas sobre Rodrigo, mas sobre eles mesmos. Com um olhar fixo em Rodrigo, um dilema horrível pairava no ar. Então, o que vamos fazer agora? A pergunta de Isabela fez a tensão subir mais uma vez, e com isso, o futuro dela se tornava ainda mais incerto e ameaçador. Com o olhar fixo em Rodrigo, um dilema horrível pairava no ar. Então, o que vamos fazer agora? A pergunta de Isabela fez a tensão subir mais uma vez, e com isso o futuro dela se tornava ainda mais incerto e ameaçador. Rodrigo aproximou-se, o olhar intensificado por um misto de diversão e desafio. Se vocês acham que a verdade pode me derrubar, estão muito enganadas, ele pronunciou, com um sorriso sutil. As palavras pareciam um aviso, mas a dúvida ainda pairava na mente de Maria. Então você se considera invencível? Isabela desafiou, a raiva crescendo. Mas ao olhar para Rodrigo, a jovem percebeu algo em sua expressão, um sinal de que ele guardava um segredo muito maior.
E foi aí que tudo mudou. Um barulho estrondoso ecoou pela mansão, fazendo as paredes tremerem. A porta principal foi arrombada com um impacto forte, e homens armados invadiram. O grito de Maria ficou preso em sua garganta. O caos instalou-se. Rodrigo virou-se, chocado, suas expressões de segurança substituídas por um medo repentino. "Quem são vocês?" Ele tentou gritar. Mas a resposta veio na forma de um homem alto, com uma marcação de tatuagem visível no pescoço. "Estamos aqui para resolver contas antigas, Rodrigo." Os olhos de Maria se arregalaram. O que Rodrigo estava escondendo? O bilionário não era apenas um empresário audacioso. Ele estava enredado em algo bem mais sombrio. O homem continuou, apontando um dedo ameaçador para Rodrigo. "Você achou que podia escapar de nós, mas a hora da verdade chegou." Isabela e Maria se afastaram, atentas, sem saber o que fazer. Rodrigo, normalmente tão dominante e implacável, estava agora cercado e vulnerável. Ele parecia perder a postura, e algo dentro dele se quebrava. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo." Suas palavras tremiam. O homem se aproximou, sussurrando. "Você tirou o que não era seu, Rodrigo. E agora é hora de devolver." A tensão se intensificou e a atmosfera na sala parecia elétrica. As mãos de Maria tremiam, enquanto ela pensava em sua mãe e o que Rodrigo tinha feito. E, ao mesmo tempo, ela se questionava. A verdade não estava apenas em Rodrigo, mas em sua própria história. De repente, a mulher ao lado do homem armada fez um gesto rápido, e uma confiança poderosa pareceu tomar conta da cena. "Ninguém está aqui para matar, Rodrigo, mas você deve escolher. Ou aceita as consequências, ou vivemos para ver você se afundar." O clima esquentava, a adrenalina pulsava nas veias de Maria, e um tremor de medo tomava conta dela. Rodrigo olhou de relance para elas. Sua expressão inexpressiva começava a se desmanchar. "Vocês não sabem de nada sobre meu passado. Não sabem com quem estão lidando." Sua voz vazava uma mistura de raiva e desespero. Isabela, com o coração acelerando, decidiu intervir. "Nós sabemos mais do que você imagina. Você é um manipulador. E isso tudo vai acabar. Nós não vamos deixar você se safar." O clima estava intenso, e a determinação da jovem parecia trazer uma nova esperança. Mas antes que pudessem discutir mais, a mulher do lado do homem armada se virou para elas, um olhar fulminante nos olhos. "Você realmente acha que são as heroínas dessa história? A verdade que procuram é muito mais complexa. Você, Maria, pode estar mais conectada a isso do que imagina." As palavras caíram como uma bomba. Uma conexão? O que ela quis dizer? Olhando para Rodrigo, um pensamento gelado passou pelo coração de Maria. Poderia ela mesma ter sombras a esconder? Uma onda de insegurança disparou, e Maria sentiu o chão sob seus pés se mover. "Você vai ter que escolher, Maria," Rodrigo falou agora, com uma nova determinação. "Quem você realmente é?" Um frio percorreu a espinha de Maria. Enquanto observava o confronto se desenrolar, uma simples pergunta pipocava dentro dela. Quem ela realmente era? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem se tornava cada vez mais distante. Uma nova luta estava prestes a começar, mais complexa do que qualquer uma que já enfrentaram. E à medida que o relógio marcava o tempo, os segredos ameaçavam vir à tona, mudando tudo para sempre. Rodrigo estava ali, cercado por homens armados, o ar pesado de tensão. Maria e Isabela trocavam olhares aflitos, a realidade ao redor se desenhando de maneira sombria e imprevisível. O coração de Maria pulsava forte. O que fazer agora? "Vocês deveriam sair daqui", Rodrigo disse, sua voz carregada de desespero. Já não havia o homem imbatível que todos temiam, e essa fragilidade estava cada vez mais exposta.
Mas Maria não se deixaria intimidar. Se você não nos contar a verdade, nós vamos expor tudo. Isabela desafiou, a raiva fervendo em suas veias, desafiando a adrenalina do momento. A tensão se intensificou. Do lado de fora, a chuva caía com força, batendo nas janelas como se o clima estivesse ciente da tempestade que se desenrolava dentro da mansão. O homem à frente de Rodrigo se aproximou ainda mais, a expressão de quem não estava ali para negociar. Você se esqueceu do que fez, Rodrigo, e agora suas dívidas estão cobrando o preço, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. E antes que alguém pudesse reagir, o homem puxou um envelope grosso do bolso e atirou na direção de Rodrigo. Um gesto rápido que parecia fazer o tempo parar. Rodrigo abriu o envelope com mãos trêmulas. Seu rosto mudou completamente ao ver o que estava ali. O pânico surgiu como uma onda. Vocês não podem fazer isso. A tensão no ar era palpável. Maria não sabia se queria entender ou se manter distante. Rodrigo estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. A mulher ao lado do homem armado inclinou-se, esboçando um sorriso sombriamente satisfeito. Os tempos mudaram, Rodrigo. A cada segundo que passava, a atmosfera se tornava mais opressiva. Então, um grito ecoou pela sala. Uma figura familiar surgiu na porta. Era Helena, a mãe de Isabela. O estômago de Maria revirou. Mãe! Isabela quase gritou, a surpresa tomando conta. Helena avançou para a sala, seu olhar firme, como uma leoa pronta para proteger seus filhotes. O que está acontecendo aqui? Ela exclamou, olhando fixamente para Rodrigo. O choque foi imediato. Ele a conhecia. O passado que parecia distante tornou-se muito mais presente. Rodrigo gaguejou. Helena, o que você está fazendo aqui? Eu vim buscar justiça, ela respondeu, a voz cheia de determinação. Essa é a sua última chance, Rodrigo. O que você escondeu por tanto tempo finalmente encontrou seu caminho de volta. Rodrigo parecia prestes a desmoronar. O homem armado grunhiu. Ela sabe, Rodrigo. Ela descobriu tudo. Descobriu o quê? Maria perguntou, a confusão misturada ao terror. O que estava acontecendo? A ligação entre todos ficava mais complexa a cada instante. Você não é o que pensa que é, Maria, Helena disse, sem desviar o olhar. Essa guerra não é apenas entre você e Rodrigo. É mais profundo. É sobre família. As palavras atingiram Maria como um soco no estômago. O que ela queria dizer? E por que Rodrigo parecia mais vulnerável agora do que nunca? Você carrega um peso que nem imagina. Nós somos mais ligados do que você pensa. O tom de Helena era sombrio, como se revelasse um segredo guardado por muito tempo. Isabela olhou para a mãe, seu olhar refletindo desespero e esperança. Mãe, o que você está dizendo? Rodrigo e eu temos um passado, e não é só um passado qualquer. Ele também sabe sobre você, Maria, sobre o que aconteceu. As palavras de Helena pairaram no ar, intermináveis e recheadas de mistério. A tensão crescia. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Rodrigo parecia temeroso, mas ao mesmo tempo calculista. O que estávamos prestes a descobrir? As revelações ameaçavam destruir tudo. E Maria? Ela foi mergulhada em dúvidas. O coração doeu. As peças do quebra-cabeça estavam se ajustando, mas a imagem final era mais confusa do que nunca. O segredo de Helena, a conexão entre eles, o que Rodrigo sabia, tudo isso estava prestes a explodir em suas vidas como uma bomba de tempo. E a única certeza que restava era uma pergunta aterradora. Quem eles eram realmente um para o outro? Um clique ecoou, o som de uma arma sendo engatilhada. O caos estava somente começando. O clique ecoou e a sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para o homem armado, a tensão quase palpável. O sangue de Maria pulsava nas têmporas, e ela podia sentir o medo começando a tomar conta.
O que estava prestes a acontecer? Enquanto a adrenalina corria, o olhar de Helena encontrava o de Rodrigo, um desafio silencioso pairando no ar. Se você acha que pode escapar, está completamente enganado, o homem afirmou, segurando a arma com firmeza. O cumprimento da lei ali parecia distante, quase como uma piada. Você sabe o que precisa fazer. Rodrigo, agora visivelmente abalado, gaguejou. Vocês não precisam disso. Eu posso fazer um acordo. Sua voz tremeu, a confiança despedaçando-se. Mas a mulher ao lado do homem, um olhar cheio de desprezo, cortou suas esperanças. São só palavras, Rodrigo. A verdade é que você perdeu tudo. E o que você tem feito nos bastidores finalmente voltou para te assombrar. A frieza de sua voz cortou como vidro. Isso não precisa acabar assim, Maria interveio, a voz saindo mais em um sussurro aflito. Nós podemos. Mas suas palavras foram arrancadas pelo grito de Isabela, que, sem aviso, se atirou em direção à mãe, agarrando seu braço. Mãe, cuidado! Isabela gritou, os olhos fixos em Rodrigo, mas sem perceber que o homem armado se movia, pronto para agir. O pânico refletido no rosto da filha fez Maria sentir um aperto no peito. E então, no meio dessa tempestade, algo inesperado aconteceu. Um estrondo. A porta se abriu repentinamente e uma figura emergiu das sombras. Um homem com uma expressão determinada e um olhar quase feroz. O corpo de Maria congelou. Pare! Ele gritou, erguendo uma arma própria, treinando-a diretamente no homem que ameaçava todos ali. O choque na sala foi instantâneo. O ar ficou pesado de suspense, como se o tempo tivesse parado. Lucas! A voz de Helena escapou, um misto de surpresa e reconhecimento. O homem que surgira era o irmão dela, que todos acreditavam ter morrido anos atrás em um acidente. A respiração de Maria ficou presa na garganta. O que ele estava fazendo ali? A verdade parecia se desenrolar em camadas, desafiando tudo o que sabiam. Você não deveria estar aqui. Rodrigo balbuciou, seus olhos arregalados. Você tá vivo? Surpresa, Lucas retrucou, um sorriso irônico em seus lábios, mas os olhos refletindo a seriedade da situação. E vim para fazer as contas que você deixou pendentes. A sala estremeceu com a nova dinâmica. Maria não sabia se estava mais assustada ou aliviada. A revelação de Lucas mudou tudo. Os segredos que pareciam tão claramente demarcados agora estavam emaranhados, e a conexão entre todos ali era muito mais complexa. O que mais estava escondido? Você tem que largar a arma, Lucas. A mulher ameaçou, mas ele nem ligou. Isso não é o seu lugar. Você não sabe o que está fazendo. Oh, eu sei exatamente o que estou fazendo e acabei de tirar você da mesa. Ele gritou, a tensão explodindo e um silêncio gélido retornando. O olhar fixo, desafiador. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Os corações aceleravam. A sala entre eles estava prestes a virar campo de batalha. Os relacionamentos que pareciam claros, agora eram um verdadeiro labirinto. O que mais havia ali? O tempo estava se esgotando, e o relógio se movia cada vez mais rápido. Se você acha que pode sair impune, Rodrigo, está redondamente enganado, Lucas afirmou, olhando para o irmão de maneira feroz. E enquanto ele se preparava para agir, a situação elevou-se ao limite. A verdade que todos guardavam estava prestes a vir à tona, como uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Maria mal podia respirar. O que você sabe, Lucas? Ela perguntou, a voz quase um sussurro, ansiosa por respostas que poderiam mudar tudo novamente. A sala era um campo minado de segredos, e a próxima revelação poderia obliterar qualquer segurança que ainda restasse. O que você sabe, Lucas? A pergunta de Maria ecoou, mas antes que ele pudesse responder, o clima na sala mudou novamente. A tensão estava palpável,
e todos, incluindo o homem armado, pareciam hesitar, como se o ar estivesse carregado de energia. Então, numa fração de segundo, a mulher do lado do homem armado pulou para frente, um olhar de pura fúria cruzando seu rosto. Você sempre foi um desprezível, Rodrigo. Nunca teve coragem de enfrentar o seu passado. Ela se virou, apontando um dedo acusador para o bilionário. Era como se uma ponte fosse rompida. Algo que estava enterrado hibernando voltava à tona. Os olhos de Rodrigo se estreitaram e seu rosto empalideceu. Você não pode fazer isso, Ana. A voz dele quebrou com medo. Quem era ela? O nome parecia trazer uma carga emocional. Helena, a mãe de Isabela, deu um passo à frente, a expressão confusa. Ana, o que você está fazendo aqui? Você não deveria nem estar viva. Sua voz era um misto de incredulidade e irmandade, que deixou todos na sala perplexos. Viva? Depois do que você e Rodrigo me fizeram? Ana riu, mas o som era mais como um choro contido. Vocês achavam que podiam me deixar para morrer e que eu não retornaria para cobrar a dívida. A raiva estava à flor da pele. A revelação deslizou sobre todos como um golpe brutal. O coração de Maria disparou. Rodrigo nunca havia mencionado uma Ana. O que diabos estava acontecendo? Ela olhou para Isabela, cujo rosto estava pálido de medo. Era como se as fundações em que se apoiavam estivessem desmoronando. Você era a mulher que desapareceu, não era? Lucas perguntou, a incredulidade moldando cada palavra. A tensão na sala era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Ana cruzou os braços, sorrindo ironicamente. Muito bem, Lucas. Você não é tão burro como pensava. E a verdade é que eu sempre soube do que você e Rodrigo eram capazes. Pensei que o dinheiro compraria a sua vida de volta. Mas não importa quanto tempo passe, a verdade sempre volta. A amargura estava nos olhos dela, e Maria podia sentir cada palavra como uma facada. Rodrigo quase implorou. Ana, por favor, não faça isso. Era um acidente. Eu nunca quis que você... Mas as palavras falharam. E o pânico cresceu no olhar dele. Ele havia cometido um erro. Um grande erro. Um acidente? Ana riu novamente. A risada seca e violenta. Você acha que isso apaga as vidas que você destruiu? As promessas que quebrou? Ela se virou para os homens armados, com uma confiança renovada. Vocês não têm ideia do quanto eu estou disposta a arriscar para colocar um fim nisso. O homem armado, ainda com a pistola em punho, olhou para Ana, embasbacado. O clima estava mudando. A agressão estava misturada com um toque de dignidade. Todos ali começaram a perceber que o jogo havia se transformado numa cena de qualquer filme de ação. Então você pensa que pode ameaçar o Rodrigo e sair impune? O homem desafiou, mas Ana não recuou. Nunca. Isso não se trata de impunidade, ela disse, o olhar ainda mais penetrante. É sobre justiça, e isso é algo que ele deve a mim e a tantas outras pessoas. Enquanto todos estavam em choque, a sala ficou um tempinho sem som, como se estivesse esperando respiração. Maria sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Se Ana tinha um passado ligado a Rodrigo, o que mais estava escondido? Eu descobri o que vocês fizeram. Ana continuou, como se estivesse preparando uma bomba. A manipulação, as mentiras e o dinheiro sujo. O que você e Rodrigo planejaram foi bem além do que imaginamos. Há muito mais nesse jogo do que vocês pensam. O silêncio foi rompido por um forte estrondo em uma das janelas. O vidro quebrou em 1000 pedaços e Maria sentiu a adrenalina criar uma onda de pânico. Assustada, ela olhou para a porta. No meio de todo aquele caos, a verdade ainda era um território desconhecido. Todos vocês acabaram de entrar numa armadilha, Ana disse, a certeza em sua voz fazendo a sala tremer. E com isso, Maria percebeu que as consequências iam além
de qualquer uma das ambições e disputas pessoais ali, como se suas vidas fossem todas páginas em um livro que estava prestes a ser virado. Agora a pergunta é: quem sairá ileso daqui? Ana lançou um olhar desafiador para Rodrigo, um aperto no coração de Maria. A reviravolta tinha apenas começado, e a verdadeira batalha pela sobrevivência estava prestes a ser feita, onde toda a história deles poderia mudar de uma vez por todas. O clima eletrizante que pairava na sala estalou como uma corda prestes a arrebentar. A tensão entre Ana e Rodrigo estava em um nível que quase podíamos sentir a eletricidade no ar. Os corações de todos. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo. Não, não pode ser! Rodrigo murmurou, seus olhos agora fixos na porta da frente. A sala que antes era um campo de batalha, agora parecia um cenário de um filme em que todos envolviam uma tela repleta de ação. É a polícia! O homem armado sussurrou, agitando-se. Temos que sair, agora! A confusão tomou conta enquanto as pessoas trocavam olhares. Mas antes que pudessem agir, a porta se abriu com força. Maria sentiu que seu estômago se revirava. Rodrigo, temendo pela própria liberdade, levantou as mãos em sinal de rendição. Esperem! Vocês não sabem o que está acontecendo. Há um mal-entendido. Ele olhou rapidamente para Ana, como se um elo de desespero cruzasse o espaço entre eles. Cala a boca, Rodrigo! Ana gritou. Sua expressão uma mistura de frustração e revolta. É você quem precisa ser detido. As armas dos policiais estavam focadas em Rodrigo enquanto ele recuava para trás. Evidente que estava tentando encontrar uma maneira de escapar daquela situação. Mas as palavras de Ana agora o atingiram como uma bala. Você destruiu vidas por conta de sua ganância. Maria, observando tudo, sentiu que a confusão evaporava como neblina. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo em um segundo. Uma das policiais, com a expressão decidida, recuou e tirou o capuz que cobria seu rosto. E ali, na luz brilhante da sala, a verdade devastadora se revelou. Era Helena. O choque retumbou como um trovão. Mãe, não! Isabela gritou, o desespero marcando sua voz. A cena que se desenrolava era como um pesadelo materializado. O que Helena estava fazendo ali como policial? Por que você está fazendo isso? Rodrigo gritou em pânico, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Ele nunca imaginou que sua própria antiga amiga estivesse na linha de frente para pegá-lo. Porque eu sou a única que pode te parar, Rodrigo. As palavras de Helena eram cortantes, e a determinação em sua voz era inegável. O que ela havia escondido? Segredos que ligavam todos eles estavam prestes a emergir em uma confusão que parecia não ter fim. Os policiais começaram a avançar, e um grito ecoou. Todos no chão! Mais uma vez! Os homens armados de Ana estavam em desespero. O simples ato da polícia os pegara desprevenidos. Rodrigo se virou. Encontrou algo. Ana gritou, mas a figura dele desapareceu na escuridão da noite. O silêncio se seguiu e a tensão explodiu. Você nunca deveria ter vindo aqui, Helena, Rodrigo disse, agora usando a voz calma de um homem despido de seus medos. Vamos ver quem realmente está por trás de tudo isso. E nesse mesmo momento, com a adrenalina em alta, Maria olhou ao redor. As expressões ao redor pareciam em choque e confusão. Alianças se desfazendo e novas verdades se formando. O que você quer dizer com isso? Helena indagou, uma perplexidade tecendo em seu olhar. A revelação que estava prestes a acontecer poderia transformar tudo o que acreditavam, e Maria sentiu um aperto no peito. Rodrigo sorriu, um sorriso maquiavélico que fez seu coração acelerar. Vocês acham que sabem de tudo, mas a verdade é muito mais explosiva. O que ele tinha em mente? A sala estava prestes a ser um terreno de revelações.
E Maria percebeu que as verdades podiam ser como um labirinto, confusas, intrincadas e perigosas. O relógio estava correndo, e tudo estava prestes a mudar novamente. Como poderia tudo se desdobrar de tal maneira? E se eu dissesse que tudo isso é apenas o começo? O silêncio final soou como um eco distante, e a única certeza que restava era que diante de uma tempestade de segredos e revelações, nada seria como antes. O clima eletrizante que pairava na sala estalou como uma corda prestes a arrebentar. A tensão entre Ana e Rodrigo estava em um nível que quase podíamos sentir a eletricidade no ar. Os corações de todos aceleravam enquanto esperavam a próxima movimentação. Mas antes que alguém pudesse responder, um eco de sirenes cortou o silêncio como um punhal. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo. Não, não pode ser, Rodrigo murmurou, seus olhos agora fixos na porta da frente. A sala, que antes era um campo de batalha, agora parecia um cenário de um filme em que todos se tornavam atores de ação. É a polícia, o homem armado sussurrou, agitando-se. Temos que sair, agora! A confusão tomou conta, enquanto as pessoas trocavam olhares, mas antes que pudessem agir, a porta se abriu com força, e policiais armados entraram, ocupando o espaço como uma onda incontrolável. Todos no chão, mãos onde possam ver, a voz alta e autoritária ecoou pela sala, cortando o caos. De repente, Maria sentiu que seu estômago se revirava. Rodrigo, temendo pela própria liberdade, levantou as mãos em sinal de rendição. Esperem, vocês não sabem o que está acontecendo. Há um mal-entendido. Ele olhou rapidamente para Ana, como se um elo de desespero cruzasse o espaço entre eles. Cala a boca, Rodrigo! Ana gritou, sua expressão uma mistura de frustração e revolta. É você quem precisa ser detido! As armas dos policiais estavam focadas em Rodrigo, enquanto ele recuava para trás. Evidente que estava tentando encontrar uma maneira de escapar daquela situação. Mas as palavras de Ana, agora, o atingiram como uma bala. Você destruiu vidas por conta de sua ganância. Maria, observando tudo, sentiu que a confusão evaporava como neblina. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo em um segundo. Uma explosão. A porta principal foi arrombada novamente, dessa vez com um estrondo que fez todos se virarem. Uma figura alta e imponente apareceu na entrada, envolta em fumaça e desordem. Era um homem, um dos homens de Rodrigo. Ele estava ferido, uma mancha de sangue escorrendo por sua camisa. Rodrigo! Ele gritou, o desespero cravado em seu olhar. Estão vindo atrás de você! O impacto dessas palavras reverberou pela sala. Espalhou-se um silêncio gélido, e o clima parecia ficar ainda mais tenso. O que você fez? Ana sussurrou, o medo evidente em sua voz. Rodrigo a encarou, os olhos brilhando com uma mistura de pânico e algo mais. Eu não fiz nada. Eu não sabia que eles estavam tão próximos. Nesse estalo, algo inesperado aconteceu. O homem ferido levantou a mão e, em um movimento brusco, empurrou um objeto para o centro da sala. Era uma bomba relógica pulsando com luzes ameaçadoras. Você não tem como escapar, ele gritou, sua voz um eco de desespero e determinação. Um alvoroço geral tomou conta. Os policiais começaram a se mover, alguns gritando ordens, outros fazendo o possível para manter o controle da situação. A sala, que já estava em um estado de caos, agora parecia um filme de ação em plena explosão. Não, não! Desative isso! O homem gritou enquanto lutava com a dor. Maria sentiu seu coração acelerar. Um nó se formou em sua garganta. Um passo em falso poderia custar vidas. Rodrigo, o que você fez? Helena perguntou, a voz tremendo, seu olhar fixo na bomba.
Essas pessoas não têm nada a ver com isso. A adrenalina pulsava nas veias de Maria. Ele é um monstro. Ele sempre soube. Isabela gritou, apertando a mão da mãe como se isso pudesse transmitir força. Rodrigo olhou ao redor. A tensão no ar era quase palpável como o gosto da fumaça na boca. Vamos, gente. Precisamos sair daqui. Ele estava desesperado agora, a fachada de controle escapando de seus dedos. Ana olhou nos olhos de Rodrigo. Uma mistura de raiva e tristeza. Então você realmente não aprendeu nada. Tudo isso foi por causa da sua ambição desenfreada. Ela se virou para Maria, seu olhar agora carregado de camaradagem. Temos que desativar essa bomba. Pode ser nossa única chance. Mas, antes que pudessem fazer qualquer coisa, um aviso claro ecoou pela sala. Falta menos de 1 minuto. O homem ferido gritou, sua expressão agora uma combinação de dor e urgência. A contagem regressiva havia começado. E com isso, todos sentiram que a verdadeira natureza do que estavam enfrentando se tornava mais clara. Maria olhou para Isabela, o nervosismo entre elas. Vamos encontrar uma maneira de resolver isso, murmurou, avançando em direção ao homem. Mas antes que pudessem fazer mais um movimento, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. A bomba detona. E o tempo se deteve por um breve momento, enquanto a realidade mudava mais uma vez. Os gritos, os olhares de pânico e a confusão tornaram-se uma única onda de caos e dor. O que parecia um fim poderia ser apenas o começo de algo muito pior. Os segredos estavam à beira de serem revelados, mas agora, mais do que nunca, a luta pela sobrevivência tomaria um novo contorno. A verdade, em toda a sua brutalidade, estava prestes a explodir como fogos de artifício, desafiando tudo o que conheceram até então. E nesse exato momento, o som ensurdecedor da explosão ecoou pela sala, e tudo ficou em silêncio por um instante, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Maria sentiu o coração disparar, o medo invadindo seu corpo. O que aconteceu? A pergunta ecoava na mente de todos. A bomba não havia explodido, mas a confusão era tanta que parecia que o chão tinha cedido sob os pés de todos. O homem ferido, que havia puxado a bomba, agora estava em pé, olhando para Rodrigo, a expressão de pânico estampada no rosto. Você me traiu, ele gritou, a voz repleta de desespero e raiva. Eu fiz tudo por você. Rodrigo parecia perplexo. A frieza que normalmente dominava seu olhar havia desaparecido. Cala a boca, Jorge. Você não sabe o que está dizendo. Ele estava em total negação, e a tensão crescia cada vez mais. Ana, confusa, olhou entre os dois. Quem é Jorge? O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia, e o medo se misturava à urgência de entender. Maria trocou olhares com Isabela, ambas desesperadas por uma explicação. Eu só queria proteger você, Jorge começou, o braço ferido caindo para o lado, mas o olhar fixo em Rodrigo, como se quisesse extrair a verdade de dentro dele. Mas você não parou de fazer negócios escusos, e agora nós estamos em perigo. Nesse momento, um grito cortou o ar, e todos se viraram. Um policial havia indicado a direção da porta. Quem está com a bomba? O que está acontecendo? O caos aumentava. As sirenes ainda ecoavam lá fora, um lembrete perturbador da realidade. Rodrigo, tentando recuperar a compostura, olhou para todos. Vocês não sabem o que está acontecendo. Eu sempre dei o meu melhor para vocês, para minha família. As palavras criavam um eco maldito que parecia expelir a verdade reprimida. Família? Jorge riu, mas não era um riso feliz. Você se esqueceu, Rodrigo. Você nunca se importou com os laços que quebramos. Apenas se preocupava com o seu poder,
suas conquistas. E com essas palavras, o que havia permanecido escondido começava a ganhar forma. Rodrigo inspirou pesadamente, o rosto agora pálido. Você não sabe o que está fazendo. O que isso tudo envolve? A frase pairou no ar. Foi então que um grito de Maria cortou a tensão. Chega, o que vocês estão escondendo? A voz dela era firme, mas o medo se misturava à determinação. Vamos jogar limpo aqui. O que está acontecendo entre vocês? Todos se calaram, e os olhos se moveram rapidamente de um rosto para outro. Era como se um manto de segredos estivesse descendo sobre cada um deles. Jorge hesitou, mas a verdade estava prestes a sair. Rodrigo e eu, nós éramos mais do que só parceiros de negócios. Havia um laço que você não pode entender, Maria. Um laço? Ana perguntou, a confusão tomando conta. A revelação veio como um soco no estômago. Rodrigo é meu irmão. As palavras de Jorge ressoaram como um trovão. O chão parecia desmoronar sob os pés de todos. Um silêncio profundo tomou conta da sala. As expressões mudaram de choque à incredulidade. Não, isso não pode ser verdade, Isabela gritou. Você está mentindo. Rodrigo, agora visivelmente abalado, olhou para Jorge com uma mistura de desprezo e espanto. Você não pode estar falando sério. Nossa mãe nunca... A voz dele foi cortada por um turbilhão de emoções, a verdade se desvelando como uma sombra. Ela morreu antes que você soubesse. Sempre quis que soubéssemos a verdade. Mas você foi egoísta. Jorge sacudiu a cabeça, a impaciência em cada gesto. O que você fez com a nossa família? Ele hesitou, a dor se infiltrando em sua voz. Você quebrou laços que nunca deveriam ser destruídos. As coisas só se complicam mais, murmurou Ana, deslocando-se para o lado, quase procurando onde se apoiar fora daquele caótico circo. E nesse turbilhão de segredos, a grande muralha do passado parecia se desmoronar. Maria mal podia compreender o que estava acontecendo. Agora, tudo parecia uma trama entrelaçada, uma teia de traições e segredos nunca revelados. O que isso significava para ela e para Isabela? E se a verdade dos laços familiares fosse mais sombria do que se imaginava? A tensão não parava de subir. Tudo se resumia a uma pergunta que vinha na mente de todos. Quem eram eles realmente uns para os outros? E antes que pudessem processar a nova revelação, uma nova sirene soou, quebrando o silêncio, enquanto a porta principal da mansão se abria mais uma vez. A sala estava um caos. Todos estavam em choque após a revelação de Jorge. Rodrigo olhava para Jorge com um misto de raiva e incredulidade, enquanto as peças desse novo quebra-cabeça giravam na mente de todos. Você é meu irmão, ele murmurou, a voz quase inalcançável. Um misto de emoções cruzava seu rosto, raiva, vergonha, medo. Jorge, ferido e combatendo seu próprio desespero, apenas assentiu, mantendo seu olhar firme. É isso que você sempre quis esconder? O que fez ao longo dos anos? Jorge retrucou, a voz carregada de dor. O peso das palavras ecoou pelas paredes da mansão, que antes foram símbolo de poder e riqueza. Agora parecia um túmulo para segredos há muito enterrados. Helena, de pé, observava a cena. Então é isso, por isso tudo isso aconteceu, ela disse baixinho. A ambição cega de você, Rodrigo. E agora seus erros estão voltando para te assombrar. O ar estava carregado de tensão quando um dos policiais gritou. Precisamos de todos no chão. Mãos onde possam ver. A cena agora era um campo de batalha disfarçado de sala de estar. Maria segurou a mão de Isabela, o coração disparado. Mãe, o que vamos fazer? Isabela questionou, a voz tremendo. Precisamos encontrar uma saída. Maria respondeu, o nó na garganta apertando. O medo estava desenhado em seu rosto, mas a determinação também pulsava.
Não podemos deixar isso acabar aqui. Rodrigo, percebendo que seu castelo de cartas estava prestes a desmoronar, olhou para Ana e depois para os outros. Esperem, eu posso explicar tudo, ele implorou, mas agora suas palavras soavam vazias diante de tantos segredos expostos. O homem ferido, Jorge, se aproximou. A verdade sempre vem à tona, Rodrigo, e agora você paga pelo que fez. A fúria incendiava sua voz. Ele estava cansado de esconderijos, cansado de mentiras, e sem aviso, olhou para o policial mais próximo. Deixe a gente sair daqui. Ele possui informações que podem mudar tudo. Uma verdade inegável, mas que pairava no ar como uma faca. As sirenes lá fora se intensificavam. A tensão era eletricidade pura. Vamos sair. Não podemos ser pegos aqui. O clima tornava-se insustentável e a urgência estava estampada nos rostos de todos. Os policiais, em formação, se prepararam para agir. Quem está ferido? Precisamos de um médico. A pressão estava altíssima, mas o que veio a seguir foi inesperado. Helena, com todas as suas forças, se dirigiu para Rodrigo. Eu não quero mais isso. Você precisa pagar pelas suas ações. A determinação em sua voz era palpável, mas algo nos olhos dela revelou a dor de quem tinha um passado com Rodrigo. Um passado que agora todos pareciam desprezar. Então, Maria tomou coragem. Chega, estamos todos presos nessa teia de mentiras, mas precisamos seguir em frente. Precisamos de verdade e justiça. Suas palavras cortaram o ar pesado de tensão, e enquanto os policiais e Jorge se preparavam para ações definitivas, Ana, onde estava? Você nunca pensou nas consequências, Rodrigo. Sempre foi só você, ela disse, mais para si do que para ele. Os olhares se cruzaram. A sala tremia com a pressão. Todos estavam aguardando o que ia acontecer a seguir. E foi nesse instante de tensão que Rodrigo finalmente falou um pouco mais alto, como se tivesse encontrado uma nova voz. Por favor, me deixe explicar antes que tudo se desmorone. O que eu fiz, isso não é quem eu sou. Eu era um jovem desorientado e mal orientado. As palavras saíram como um grito de um homem perdido. O tempo parecia se arrastar na sala. Quando os policiais começaram a se mover, Maria olhou para Isabela e pôde sentir um fio de esperança renascendo. A verdade nos libertará. Vamos permanecer juntas. E em um movimento de coragem, as duas se uniram, determinadas a enfrentar o que quer que viesse. Resta saber se Rodrigo superaria seu passado, se Jorge faria as pazes com o irmão, ou se Helena conseguiria ver em Rodrigo o amigo que um dia conheceu. Enquanto isso, as sirenes soavam, e todo aquele conflito de verdades começava a se desenrolar. Esse não era o fim, mas um recomeço. O que ficaria de pé após a tempestade? Os segredos ainda pairavam no ar, como sombras em um filme sem fim. E no fundo, todos sabiam. Era o testamento do que realmente importa. Honra, verdade, família. E enquanto as portas da mansão se fechavam, um novo capítulo começava a se desenrolar. Ei, antes que você se despeça, deixa eu te fazer um pedido urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias, exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda muito. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de mostrar apoio ao nosso canal. Não espere nem mais um segundo.